Eu separei aqui 10 coisas que ninguém conta pra gente na carreira de personal organizer, mas que a gente vai aprendendo, né, ao longo do tempo. Tem coisa que não tem jeito, é só vivendo. Tem coisas que é só com a experiência mesmo, mas eu, com as minhas alunas, eu já conto esses macetes e mais um bocado deles eu divido com elas, né, os perrengues da nossa profissão, porque eu acho que quando a gente se prepara, ou pelo menos a gente sabe um pouquinho mais sobre os detalhes, né, desse mercado, os detalhes de um projeto, melhor para a gente se preparar para o cliente, né? Então eu separei aqui 10 coisas, uma listinha de 10 coisas, e eu quero saber se vocês já sabiam disso, já passaram por isso, ou se não, vai anotando aí para não cair nessas ciladas, tá? Primeiro ponto, gente, primeira coisa que quase ninguém conta para uma personal organizer recém-saída do curso profissionalizante e recém aí dando entrada no mercado de trabalho. Quando a gente vai aceitar um cliente, fez um orçamento, né? E esse cliente contratou, lindo, maravilhoso, naquela ansiedade da gente começar a trabalhar, poxa, meus primeiros projetos, vou lá, vou atender esse cliente. A gente não pergunta pro cliente que dia que lava a roupa e passa a roupa. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu, na minha primeira experiência profissional, quando eu saí de um curso que não me ensinou nem dobra perfeita, isso aprendi na unha, sabe? Fazendo, estudando e aprimorando e treinando muito. Por isso que eu falo que hoje o meu objetivo é que as minhas alunas não precisem fazer mais nenhum curso de organização, sabe? Tudo aquilo que eu aprendi no mercado, tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses anos, eu ensino para as minhas alunas, eu faço questão de dividir com elas. E esse ponto me marcou bastante porque eu estava quase terminando o projeto e aí veio a funcionária do lar com uma pilha de roupa para colocar no closet. Imagina, gente, que nós já tínhamos definido o layout, eu já tinha feito as dobras padronizadas e a hora que vem a funcionária do lar com aquela pilha de roupa, é um balde de água fria na gente, porque isso muda layout, né? Eu estipulei uma dobra para aquele espaço. A hora que vem mais roupa do que eu tava contando, vai mudar tudo. E aí é meio que recomeçar, sabe? É meio que tirar do zero ali e vamos ter que encaixar de novo. Dependendo da quantidade de roupa, né, que chega para vocês vão ter que começar o layout do zero, porque naquela gaveta talvez não caiba mais, porque vai faltar cabide, tá? Então, por favor, não se esqueçam de combinar com o cliente que o dia que você iniciar o projeto de organização do closet dele, você precisa que todas as roupas, ou a maioria delas, estejam lavadas e passadas. Se o cliente disser, não vou passar, não precisa se preocupar com isso, ok, coloca no contrato, tá? Que o cliente vai fazer a organização com as peças sem passar. Porque se ele fala assim pra você, acho que mudei de ideia, vou pedir pra minha funcionária passar as roupas enquanto você vai organizando. Não aceitem, porque se você fez uma projeção de entregar esse closet em 2, 3 dias, você vai ficar 4. Porque você vai ter que esperar a funcionária ir passando. Então, tudo isso, gente, tem que ser contado, tá? Todo esse tempo, ele tem que ser calculado. Quando você vai fazer a organização de um closet, deixe muito claro para o seu cliente que não vão ser aceitas peças que não estejam ali. Isso também pode acontecer com roupas que estão em outros cômodos, tá? Antes de começar, antes de agendar a data, você tem que dizer para o seu cliente: tudo o que você quer que eu organize desse closet está aqui? Tem alguma coisa em outro cômodo? Já traz, porque senão depois fico sem ter um layout para essas coisas. Faz sentido isso para vocês? Vocês já tinham pensado desse ponto de vista? E são coisas, são macetes, né, do nosso dia a dia que a gente vai aprendendo na prática. Por isso que é importantíssimo
conversar, alinhar as expectativas com o cliente. Às vezes, na ansiedade de fazer, né, rápido e ter agenda rápido, e aí a gente acaba atropelando tudo. E essa questão de roupa é muito séria, tá? É muito séria. Gente, abram tudo, visualizem tudo, pede para abrir mala, abre gaveta, não deixa nada sem você saber o que é ali, principalmente na visita de avaliação, seja ela presencial, seja ela online. A gente não pode ter surpresas durante o nosso projeto, porque daí aquela projeção que você fez vai por água abaixo. Quando é você sozinha, beleza, né? Fica lá mais 2, 3 dias. Beleza, o quê? Você poderia, sabe? Você poderia usar esses outros dias para outro cliente. E quando você tem, por exemplo, assistentes, você vai pagar mais 2 diárias, 3 diárias para assistente do seu bolso? Por quê? O combinado com o cliente era aquele valor, ele pagou. Você não vai falar para ele agora, olha, tinha roupa lavando, né? Então eu vou ter que... Não, o erro de cálculo foi seu e o erro também é seu quando você não deixa claro para o cliente as condições que você tem que ter para trabalhar, certo? Ficou claro esse ponto? Lizzy, olha lá, tá vendo? Já anota isso aí para não esquecer, tá? Coisas que eu já estou antecipando para vocês. Segundo ponto, gente, se vocês quiserem fazendo uma colinha aí, marcando aqui nos comentários, o ponto 1 é roupas lavando e passando. Cuidado. Ponto 2, ter os organizadores já para começar o projeto. Deixa eu falar algo aqui que é o meu ponto de vista, é a maneira em que eu trabalho como personal organizer, tá? E quando eu trabalhava diferente, não rendia. Gente, eu não chego num projeto na casa do cliente sem ter organizador. O meu papel como personal organizer, o seu papel como personal organizer é na visita de avaliação, seja ela online, seja ela presencial, você já tem que basicamente pensar em quais organizadores você vai usar. Ai, Michele, mas eu sou nova nessa carreira, eu ainda não tenho ideia do que usa, daquilo que não usa. Como é que eu faço? Gente, a gente só aprende fazendo. Não tem nenhuma regra do tipo, eu uso 3 cestos organizadores em cada gaveta. Não tem. Você vai se deparar, por exemplo, com armários de banheiro que você usa lá 5 cestinhos só para a esposa e no outro você usa 3 cestinhos para o casal. O que você tem que ter em vista? Estude sobre os organizadores disponíveis no mercado, sabe? Saiba mais ou menos a medida deles, quais você mais gosta de utilizar. Eu tenho uma preferência, eu acabo usando sempre a mesma marca, né? Os mesmos modelos nos meus projetos. Então eu gosto, por exemplo, do Quadrata, da linha Quadrata da Paramount, porque ela é empilhável. Eu já usei ela em closets, para colocar cintos, para colocar óculos de sol. Eu já usei para colocar maquiagens, para colocar acessórios. No banheiro a gente usa de estoque. Só um exemplo, tá? Eu gosto muito dos cestos também da Paramount, que eu uso muito para dispensa, tá? Então você tem que conhecer esses organizadores para saber mais ou menos tudo que você vai precisar. Esse é um ponto. Como é que eu fico conhecendo, estudando? Não tem jeito, é o nosso papel. E quanto mais você conhece, mais você usa, mais confiante você fica, tá? Então isso aí é questão de você ir se adaptando, você ir lapidando esse seu olhar para os organizadores. Outro exemplo, colmeias organizadoras. Gente, colmeia P, que é para calcinha, meia e cueca, você pode levar de balde, porque nunca você vai deixar de usar, sabe? Então, vai pensando nisso. Agora, qual que é o ponto principal? Você precisa combinar com o seu cliente se é você quem leva ou se é ele quem compra, tá? Se é você que leva, veja aí na sua cidade se você consegue consignado em alguma loja, ou veja se você recebe antes do cliente para ir comprar esses organizadores. Se o cliente falar, não, Michele, é você quem leva, e no caso eu não ter aqui um consignado, eu tenho, tá, gente? Eu só trabalho com consignado, eu tenho uma loja parceira. Se vocês não têm, digamos que seria esse o meu caso. Olha, Michele, você compra para mim os organizadores?
Tá bom, eu compro, cliente. E eu não tenho consignado, eu falo, olha, basicamente eu vou usar aí uns R$1.500, R$2.000 de organizadores. É só um exemplo hipotético, gente. Você deposita pra mim, então, aí eu te entrego a notinha e devolvo o dinheiro que sobrar, ou se precisar de mais, você me deposita. E a gente vai fazendo isso. No começo da carreira, quando eu não tinha essa loja de consignados, eu fazia exatamente assim com o cliente que queria que eu comprasse, tá? Ele depositava um valor na minha conta, eu comprava tudo, descontava o combustível, ele sabia disso, porque se eu estava sendo disposta a ir lá, também teria que pagar meu combustível e a minha hora, tá? Descontava tudo isso e passava a notinha pro cliente, para ele ver tudo certinho que a gente levou, certo? Esse é um ponto. Se o cliente falar que ele compra os organizadores, você vai indicar os organizadores certos. Não deixa ele livre para escolher, porque senão ele vai chegar com um cestinho verde, amarelo, rosa, azul. E é importante padronizar, né? Eu uso transparente ou branco, gente. Eu só uso colorido se for quarto infantil e olhe lá. Tem cor ainda para que eu use, tá? Senão, não dá sensação de organização, não dá unidade visual. E aí você orienta onde ele compra, verifica quando chega esses organizadores e depois você vai organizar. Você não vai organizar e depois espera chegar e vai lá e refaz. De jeito nenhum. Então você tem que sempre estar ali alinhado com esse cliente das expectativas dele. Se é você quem leva, ou é você quem compra, ou ele compra, você espera chegar e aí sim vai lá e faz a organização. Certo? Fale, Rico. Você já mais ou menos explicou, mas os valores dos organizadores incluem no orçamento? De jeito nenhum, meninas. Não caiam nessa cilada, tá? De fazer o orçamento contendo já o valor dos organizadores. Mão de obra, prestação de serviço de personal organizer é uma coisa, valor de organizador é outra. Não se confundam. E não confundam o cliente. É preciso que vocês deixem muito claro no contrato, mas muito claro, que no valor do seu serviço não estão inclusos os organizadores. Ai, Michele, mas eu já posso incluir? Não, eu não recomendo. Simplesmente porque se você incluir lá 10 colmeias P e precisa usar 15, como é que você vai cobrar as outras 5 do seu cliente? Você vai ficar no prejuízo, tá? E aí, gente, a gente fica amarrado a ter que trabalhar somente com aquele valor que tá lá. E, vou dizer uma coisa pra vocês. Obviamente que no cenário ideal, né, das organizações ideais, o cliente é aquele que fala, não, pode usar tudo que precisar de organizadores. Essa é a nossa missão de cliente ideal. Cliente que deixa a gente à vontade para usar o organizador que precisa, tá? Eu, Michele, dependendo do cliente, se ele não aceita trocar a cabide, se ele não aceita colocar o organizador, eu nem pego o projeto. Porque eu não vou fazer diferença na vida desse cliente. Como é que eu vou criar um sistema de organização que funciona para a casa dele, se ele não quer cestinho para dividir a despensa? Sabe? Então vocês têm que ser muito claros. Olha, se o cliente te pergunta, quanto é que eu vou gastar mais ou menos em organizador? Aí você vai dizer, eu vou fazer um estudo para você, já tô aqui pegando suas medidas, vou avaliar tudo que precisa e te passo uma prévia. Que pode ser para mais e pode ser para menos, mas eu te passo uma média, tá? Só que o ideal é você falar para o cliente o seguinte, só vou usar aquilo que é necessário. E depois você pode acertar com a loja ou você compra. Gente, quando nós vamos vender para o cliente o benefício da organização, esse benefício ele só acontece, na grande maioria dos casos, quando nós vamos utilizar os organizadores, tá? Não pensem que você, personal organizer aí, que está começando, que está saindo do mercado, você vai fazer projetos lindos, maravilhosos, sem usar organizadores, porque não vai. Não dá diferença visual quando você não troca a cabide. E aí, a gente tem que entregar para o nosso cliente aquilo que eu chamo, que eu falo para as minhas alunas, que é o fator uau. Quando ele vai bater o olho e de fato ele vai ver diferença, sabe? Então faz parte do nosso papel
tá? Incentivá-lo para que invista também nesses organizadores. Poxa vida, eles estão investindo na mão de obra do personal organizer. É a mesma coisa quando você vai na nutricionista. Você não tá pagando para ir no nutricionista? Você não tá contratando o serviço da nutricionista? Aí você chega na sua casa, você não vai comprar nada do que ela te indicou? Que resultado você vai ter? Então eu faço essa analogia porque é basicamente a mesma coisa. Tá? Quando você contrata um serviço, mas não se dispõe a fazer a outra parte desse serviço. Essa questão de organizador, ela precisa ser clara e ela não pode ser um tabu. Ai, porque eu sou uma personal organizer econômica. Ai, eu não uso organizador não, só um pouquinho, viu? Fica tranquila, vou usar as caixinhas que você tem aí na sua casa, caixinha de papelão, não tem problema. Gente, pode usar caixinha de papelão, Michele? Pode. Posso usar cestinho, coisa que o cliente já tem? Pode, gente. Só que o resultado do seu trabalho não vai ser o mesmo. Se você tem lá, se o cliente tem lá um monte de cesto organizador, que ele comprou tudo errado, cada cor é de um lugar, pelo menos junta todos eles, vê o que é mais parecido com o outro e cria categorias desses cestos, tá? É importante que esses organizadores resolvam o problema do cliente. Porque também ficar enfiando organizador no cliente sem que ele perceba a vantagem nisso é cilada, que ele vai falar, poxa vida, tá tirando dinheiro de mim, tá? Precisa ser muito clara essa questão, certo? Ponto 3. Alguma dúvida sobre isso, meninas? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu vivi isso, tá? Eu vivi isso. Isso aqui é muito real. Também foi no começo da minha carreira. E se eu posso dar uma dica pra vocês, conheçam o cliente o máximo que você puder. Conheça o cliente o máximo que você puder, tá? Sim, papelão, dependendo da região também, gente, junta umidade, né? Então, sai dessa neura. Gente, o cliente que pede para refazer o projeto. Quem aqui já teve essa experiência? Eu, Michele, no começo da carreira, não investigava tanto o que o meu cliente precisava, sabe? Eu não investigava tanto o que ele queria e o que eu, Michele, no começo da carreira achava. Basta eu ir lá, trocar a cabide, pendurar tudo que é de cabide, fazer a dobra perfeita e sair, o cliente vai estar feliz. Mas não. Certa vez, eu fiz um closet, tá? Sozinha, gente, quando eu trabalhava sozinha aí. Eu fiz um closet de uma cliente e ela tinha muita roupa dobrada, que ficava assim, brotando pra fora das gavetas, brotando nas prateleiras. E ela tinha muito cabideiro vazio. Eu, Michele, eu sou fã de cabideiro. Eu, no meu closet, o dia que eu construí meu closet, é cabideiro em cima, cabideiro embaixo, pendura até roupa fitness, sabe? Só não vou pendurar calcinha, sutiã, cueca e pijama. Aí vai pra gaveta, mas o resto, o que dá pra pendurar, a gente pendura. Pergunta se tá travando pros outros também. A Elza tá falando que tá travando. Elza tá travando pra... Meninas, tá travando pra vocês também? Lá. Ninguém falou nada ainda. Tenho um sonho de organizar meus armários com organizadores, mas são caros. Começa aos pouquinhos, vai pelas prioridades, tá? E aí, meninas, qual que é a lógica? Se a gente tem muita roupa dobrada, socada nas gavetas, muita roupa nas prateleiras, o que você faz quando você tem cabideiro sobrando? Você vai lá e você vai pendurar a maior parte das roupas que você conseguir, de uma maneira estratégica, né? De uma maneira lógica. Por quê? Quem aqui já reparou que quando a roupa tá bagunçada, ela cabe no armário, né? É uma coisa linda. Tipo, tá bagunçado, tá socado, coube no closet. Aí, a hora que você começa a dobrar, a hora que você começa a organizar, cadê o espaço, gente? Porque socada é uma coisa, a blusinha fica assim, né? Dobrada, ela já tá maiorzinha. E aí, eu pendurei boa parte das roupas dessa cliente. Ela não tinha espaço para dobrar calças. Ela não tinha esse espaço. Porque ela tinha umas blusas de lã, de tricô, de lurex que eu não podia pendurar. Tem roupa que a gente não pode pendurar, né? E ela não tinha espaço. Então eu pendurei calças, eu pendurei saia midi, ficou perfeito.
eu pendurei as blusinhas. Então eu fui criando categorias. Ela tinha um varão muito extenso no closet dela, então eu peguei esse varão da parte de baixo e coloquei calças passadas pelo meio do cabide infantil. Eu coloquei saia midi com presilha, saia curta, bermuda, tudo em presilha. Aliás, a bermuda eu passei ela no meiozinho assim, sabe? No meio das pernas, entre um lado e outro do cabide. Aí no cabideiro de cima, eu coloquei as blusinhas, aí comecei manga longa, manga 3/4, manga curta, regata, alcinha e tomara que caia. Ficou lindo, ficou maravilhoso, sabe? Aí a cliente chegou e o closet dela tava perfeito. Eu tava ali pra entregar. Aí ela olhou e falou assim, ai, que linda, não sei o que, maravilhoso, nanana. Na hora. Me pagou, fui embora, lindo, maravilhoso. Gente, deu 40 minutos. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Olha, Michele, sabe o que é? Você vai me desculpar, mas eu odiei. Eu odiei essa organização. Ai, ficou tão confuso esse cabideiro. Não sei, eu tenho a sensação de que eu tô entrando numa loja. Ela tinha um monte de roupa, gente, muita roupa. Eu tenho a sensação de que eu tô entrando numa loja. Ai, eu prefiro as roupas dobradas. Raios, por que ela não me disse isso antes? Ou, ok, Michele, a culpa é sua. Por que você não perguntou antes, né? Se ela gosta mais de roupa pendurada, mais de roupa dobrada, moral da história, no outro dia estava eu lá pra tirar 150 peças de roupa do cabide, dobrar e achar um espaço, sabe lá Deus onde, pra colocar naquele closet. E aí, gente, qual que é a lição que eu tirei disso? O que eu gosto não necessariamente é o que o cliente gosta. O que é correto em termos de técnica de organização não necessariamente é o que o cliente quer. Esquece técnica. Se você tem um perfil de cliente que não tá nem aí pra isso. Ele quer do jeito que ele quer. E o jeito que ela quis era exatamente o jeito que tava antes. A diferença é que tava com a dobra padronizada. Mas do jeito, no mesmo lugar onde encontrei a calça, ela fez eu deixar. No mesmo lugar onde estava a blusa dobrada, ela fez eu deixar. Então, moral da história, muitas vezes a gente vai se deparar com clientes que querem manter do mesmo jeito, que eles não entendem, eles estão nem aí pra técnica, nem aí pro que é certo, nem aí pro que é mais fácil para ele. Gente, olha como ia ser muito mais fácil a vida dessa cliente, com tudo pendurado, sabe? Por isso que o nosso trabalho se chama Personal Organizer. É personalizado. Então, vamos lá e vamos atender o desejo do cliente. Aonde está o erro? No cliente que mandou mensagem 40 minutos depois? Para mim falar que odiou? Não. O erro, desde o início, esteve em mim, tá? Porque eu não consegui decifrar claramente o desejo desse cliente, dessa cliente, tá? Então, preste atenção nos tipos de cliente que você lida. Às vezes você vai pegar um cliente maravilhoso, super tranquilo, que você fizer tá perfeito. Outros têm mais critérios. E a gente precisa respeitar isso. E mais importante, gente, do que ficar perguntando, bombardeando esse cliente, é ouvir. Escute o que ele tem para falar, sabe? Escute qual é a necessidade dele, o que ele deseja, tá? Obviamente que no começo, como isso aconteceu comigo no começo da carreira, tá? Foi porque eu mesmo falhei em termos de conversar e de ouvir. Mas essa cliente podia ter ficado calada. Essa cliente podia ter odiado e ter falado mal do meu serviço para outras pessoas. E não, eu fui lá, solucionei, tudo lindo, maravilhoso, resolvido, e ela ficou encantada e me indicou para um monte de gente no condomínio dela, tá? Então, nunca se esqueçam disso. A gente precisa ouvir o nosso cliente, atender os desejos deles e, mais do que isso, nunca, em hipótese alguma, fique com dúvidas. Nunca comece o seu trabalho com dúvidas, mesmo que o cliente não esteja ali no momento. Tem o WhatsApp dele, vai mandando, vai perguntando, tá? Você precisa estudar, ouvir e atender os desejos do cliente. Combinado? Vocês já passaram por isso?
Eu falo disso, gente, falo disso para as minhas alunas, né, na mentoria, no curso. Por quê? Às vezes a gente acha que o que é óbvio funciona, mas não. Às vezes não tem técnica. O cliente não quer técnica, ele quer só que você lapide o que ele já fez, tá? Outra coisa, ponto 4, esse aqui eu sempre fui esperta, indico vocês serem também. Sabe aquele cliente lindo, maravilhoso que surgiu, tá todo empolgado, né? Todo empolgado, quer fechar seu serviço, você foi lá, fez orçamento, fez visita de avaliação, já tá lá contabilizando o acervo de organizador que vai precisar usar para esse cliente, né? E marcou a data do projeto. Aí você marcou o projeto para semana que vem e o seu cliente some do mapa. Como é que você faz? Como é que você faz? Nunca, sob hipótese alguma, repetindo essa frase aqui, deixe o cliente reservar uma data na sua agenda sem você receber um sinal do valor do seu orçamento, tá? Em hipótese alguma, reserve data, deixe o cliente livre achando que você vai fazer a organização dele sem ele garantir pelo menos 30, 40% do valor do projeto. É preciso deixar claro para o cliente o seguinte: sua data só será reservada mediante o sinal. Mediante aqui, ó, dinheirinho na minha conta. Ou vai passar cartão, ou vai ser Pix, ou vai ser transferência, o que quer que seja. Mas eu preciso de segurança. E quando dói no bolso do cliente, obviamente, né, ele não vai desistir de um projeto. E se ele desistir, ele sabe que ele perdeu aquele valor. Eu, Michele, quanto é que eu peço de sinal? Gente, eu peço 50%. Metade, metade. Tô nem aí. O cliente tem que ter um compromisso comigo, assim como eu tenho um compromisso com ele. É a minha agenda. É a minha data. São os meus horários. São os horários da minha equipe, sabe? Das minhas assistentes. E o sinal, ele tem que ser pago mediante a aprovação do orçamento. Porque o que acontece normalmente? Já tive um caso de uma amiga personal organizer que enfrentou uma situação muito chata. A cliente procurou ela em novembro. E ela ia fazer uma mudança. E essa mudança ia acontecer já no finalzinho do ano, sabe? Lá pelo dia 18, 20 de dezembro. Isso no ano passado. E aí, o que essa minha amiga PO combinou com a cliente? Tranquila, sua data tá reservada, a equipe já tá reservada para fazer seu projeto. Então, chegou em dezembro, você me dá o sinal, tá? Combinado? Pode dar o sinal até 15 dias, 7 dias antes do seu projeto. E aí, desde novembro, essa minha amiga, a personal organizer, ela tava com a equipe toda agendada, com a data na agenda liberada, né? Tudo para aquela cliente da mudança. Deu 10 dias pro projeto, nada do sinal. Deu 7 dias pro projeto, nada do sinal. Sabe? Deu 3 dias do projeto, nada do sinal. E ela cobrando a cliente, ela cobrando e a cliente sumiu do mapa. Deu 2 dias pro projeto, a cliente disse: olha, você me desculpa, o orçamento ficou muito alto porque eu estava prevendo e eu contratei outra profissional. Oi, gente, como assim? Como assim? Hein? Ficou quase um mês com a data reservada na agenda e aí ela teve que cancelar o projeto, cancelar a equipe. Olha que situação chata. Então a gente não pode deixar com que o cliente mande na nossa agenda. Não deixa. Você fez o orçamento, o seu orçamento tem um prazo de 3 dias, por exemplo, você vai receber o sinal em 3 dias. Se não, nada feito. Depois pode mudar valor, pode mudar horário, pode mudar tudo. Deixa isso muito claro para o seu cliente. Não existe essa de prazo de 20 dias para um sinal, mesmo que o projeto seja no ano seguinte. Mesmo que o projeto seja daqui 3 meses, daqui 6 meses, não interessa. Você não vai receber sinal. Se o projeto é daqui 3 meses, você não vai receber 50%, 30%, 40%, o que quer que seja, daqui 1 mês e o restante depois. Não, você vai receber agora, na hora, enquanto o seu orçamento está válido, tá? Se não, o cliente folga na gente, preenche nossa agenda e depois a gente não recebe por isso. Prestem atenção nisso, tá?
Outra coisa que é assim, uma cilada quando a gente está num projeto de organização. Eu não sei se vocês colocam isso no contrato. Minhas alunas recebem um modelo de contrato e eu oriento que elas sigam isso, que é sobre animais de estimação e crianças durante o projeto de organização. Gente, se tem uma coisa que atrapalha todo o cronograma, é ter animal de estimação zanzando enquanto você está ali organizando, porque muitas vezes eles têm ciúmes do dono, das coisas do dono, tá? Quantas vezes eu tive que falar pro cliente, olha, tem uma cláusula lá no contrato que não permite que enquanto a nossa equipe está aqui, os animais estejam circulando juntos. Porque eu pegava uma coisa, uma roupa da cliente, o cachorro ia lá pra mim. Como é que a gente trabalha assim? Parece brincadeira, né? Engraçado, mas é quase que trágico. Porque não tem condições. Ou, por exemplo, crianças pequenas que ficam ali e vão tirando uma coisa do lugar enquanto você vai organizando. Nós somos profissionais e não somos obrigados a trabalhar em ambientes adversos, tá? Você tem que se colocar no mercado como uma profissional que não aceita esse tipo de coisa. Porque atrapalha, gente, atrapalha demais. Eu fiz um apartamento de uma cliente em que nem ela nem o marido estava, não era o dia da empregada e ela pagou um hotelzinho pro cachorro, porque tá lá na cláusula. Olá, isso já aconteceu comigo. Madalena, e atrapalha demais, né? A Sônia já deixa isso claro. Perfeito. É assim que tem que ser. Nós somos profissionais e assim como a gente tem que entregar o nosso melhor pro cliente, o cliente precisa entregar as condições de trabalho que a gente precisa para que flua, né, o nosso serviço de organização. Se você não tinha parado para pensar nisso antes, começa a pensar, tá? Outra coisa, meninas, muitas vezes, né, tem um braço aí da Personal Organizer que é a venda de produtos organizadores. Às vezes você pode ter sua linha de colmeias, você pode ter sua linha de qualquer coisa. E aí você vai trabalhar com essas vendas. Pode ser para esse seu cliente que você fez o projeto de organização ou qualquer outro cliente. Cuidado com a malandragem das pessoas, sabe? Cuidado, porque tem gente que engana real. Olha lá, Vivi, que situação chata, né, Vivi? E assim, meninas, vamos nos posicionar de maneira que isso fique muito ciente pro cliente, tá? Que isso fique muito claro, para que a gente não tenha aí situações insalubres. Meninas, cuidado com a malandragem das pessoas, sabe? Eu não sei se vocês já perceberam, já receberam alguma coisa por transferência bancária, mas, por exemplo, aqui na Colmeia Invisível, né? A gente recebe um pagamento via transferência. Às vezes, dá aquela vontade de mandar no mesmo dia para o cliente a colmeia que ele comprou, sabe? Porque, já comprou, já pagou, tem aqui em estoque. Não faça isso. Espera o dinheirinho cair ali na sua conta. Confirmou que é de fulano, aí você manda, sabe? Aconteceu uma situação comigo muito chata. E aí eu falo pra vocês que essa experiência do mercado vai lapidando a gente. Tem coisas que vão vir ainda e que a gente vai aprender acontecendo. Não tem como se antecipar tudo, né? E aconteceu uma situação muito chata porque, vamos pegar o exemplo da Colmeia Invisível. A gente tem uma linha de organizadores para PO, né? Que a gente vende no atacado para Personal Organizer, que quer colocar etiqueta, filipeiro, quer personalizar a sua colmeia. Ou se não quer também, consegue comprar a Colmeia Invisível no valor de atacado, só quem é PO. E uma cliente PO, que já tinha feito um pedido bom antes, veio e fez um segundo pedido. E como é que isso funciona? A PO faz um pedido. Terceiro pedido, né, Ricardo? E aí, ela faz o pedido, a gente avalia esse pedido, lança no sistema e programa toda a produção dele, porque demanda muita coisa. Demanda plástico, demanda tudo, gente. Demanda logística, demanda tudo, né? Funcionários. E era final de semana. E eu gerei um boleto para ela. Um boleto
que tinha data de vencimento no mesmo dia que ela comprou, mas ela queria pagar como boleto. E ela mandou o comprovante de pagamento do boleto, tá? O comprovante de pagamento do boleto com o código de autenticação. Se vocês receberem transferência, pagamento em boleto, olha o código de autenticação. Se o cliente suprimiu isso, desconfia. Porque o código de autenticação, ele só vem depois que a gente digita a senha do banco para confirmar a transação, né? Aí, beleza, ela mandou o boleto e ela disse: Michele, eu tô com muita pressa. Eu tenho muita pressa, eu tenho um cliente aqui esperando. Você pode adiantar esse pedido? Aí eu falei: olha, vamos fazer o possível, né, gente? Tem prazo de produção, mas se é para ajudar, vamos ajudar. O pedido dela estava em produção. E ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: e quando é boleto, demora ali 2, 3 dias para compensar. Ao invés da gente esperar 3 dias para poder iniciar a produção do pedido dela, já tinha colocado em produção antes, porque ela era uma cliente antiga. E a gente confiando nas pessoas, né? Mesmo cliente antigo, desconfie, tá? Você nunca sabe. E aí ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, Michele, eu tive um problema muito sério com o meu marido. Ele ficou doente. E todo esse dinheiro que eu usei para pagar as colmeias, né? Que eu ia usar para pagar as colmeias, na verdade eu precisei usar no tratamento dele. Isso ela comprou no sábado e isso foi na quarta, né? Que já era para estar compensando o boleto dela. E eu usei para pagar o tratamento. Aí eu olhei pro Ricardo, falei assim: Ricardo, sacanagem, né? E de onde era aquele código de autenticação lá? Como é que ela fez o pagamento do boleto e mandou o print? Assustou. Né? O que ela fez, gente? No dia que ia compensar o boleto, ela arrancou a grana da conta. É meio que como a gente susta um cheque. Mesma coisa, o boleto nunca foi compensado e o pedido dela estava em produção. Mas explica que era mentira. É isso, aí, detalhe. É que assim, graças a Deus, a gente tem uma saída gigantesca de colmeia. Gigantesca. Então, aquele pedido dela já pulou para outra rapidinho. Aí, o que a gente descobriu? Que, na verdade, o marido dela não esteve doente e que ela comprou de outro fornecedor. Tem problema comprar de outro fornecedor, Michele? É óbvio que não. Você compra de quem você quiser. O mercado é para isso, sabe? Agora, a pessoa pagar, sustar o pagamento, alegando doença na família, a gente precisa ficar esperto, tá? Desconfiem, gente. Desconfiem do cliente, sabe? Mas por mais honesto. Antes de pagar com a senha, aí no print dá como pago, mas não chegou ainda o último processo. Então, como aconteceu com aquela moça do Rio de Janeiro, né? Exatamente. E ó, confiram tudo, tá? A gente recebe muito pagamento aqui por transferência bancária e vai lá, confere numerinho por numerinho, dá conta, mesmo que tenha o código de autenticação, tá? Confere. Teve uma cliente que queria engambelar a gente também, que comprou, né, os produtos da colmeia e esse dinheiro não entrava nunca. E a gente segurando o pedido dela, né? E aí a gente foi ver que ela botou um 0 a mais. Tipo, na minha conta foi um 0 a mais e esse dinheiro não ia entrar. E ela teve a pachorra de mandar mensagem perguntando o seguinte: meu pedido já saiu? Não saiu, porque ainda não caiu o seu pagamento, sabe? Então, gente, são coisas que a gente aprende no mercado, tá? Então, desconfiem das pessoas. Desconfie mesmo, sabe? Porque por mais que é um cliente antigo, por mais que é alguém que você confia, ela pode pisar na bola. É óbvio que a gente não pode generalizar, tá, meninas? Não generalizem, mas desconfiem, tá? Não é pra botar todo mundo no mesmo saco como sacana, malandra, mas desconfia, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, item 7. Coloquem prazo para expirar o seu orçamento. Porque é assim, ó. Você faz o orçamento pro cliente e não dá prazo nenhum, não coloca prazo. Tipo, válido por 3 dias, válido por 2 dias, válido por 24 horas. Sabe o que vai acontecer? Você solta um monte de orçamento e aí o cliente nunca mais te retorna. Já aconteceu isso com vocês? Quando a gente coloca prazo, o que significa? Se eu tenho um prazo de 3 dias para o orçamento, bem ou mal, no terceiro dia eu vou contatar meu cliente.
Quando você não coloca prazo, você fica, sabe como? À mercê do seguinte, será que eu cobro ou não? Será que eu mando mensagem pra ele hoje ou não? Ah, não, né? Deixa eu passar mais uma semana. E não, tem um orçamento em vigor, sua agenda tá ali esperando decisões, tá? Então, coloquem prazo para que o seu orçamento expire. E você não pode garantir o mesmo valor do seu orçamento daqui 3 meses, daqui 1 ano. Não existe isso. Quantas vezes, né? No começo de carreira, eu fazia orçamento para o cliente, daí 6 meses ele voltava. E eu vou fazer o mesmo preço? Feijão não subiu no mercado? O arroz não subiu? O combustível não está subindo? Não, então você tem que deixar claro isso no seu contrato, tá? Que o seu valor muda, que talvez você não tenha data e que vai expirar em 2, 3 dias. Eu, Michele, coloco 48 horas, certo? 48 horas. Pode falar, Rico. Jaque Reis, estou começando a trabalhar como PO em uma cidade do interior e aqui não tem muitos produtos de organização, como eu faço? Não posso trabalhar com estoque no momento, infelizmente. Jaque, fica tranquila. O que você vai fazer nesse caso? Quando você for fazer uma visita de avaliação para o cliente, né? Que ele for fechar o contrato com você, você vai dizer o seguinte: olha, vou te indicar os organizadores, vamos pedir pela internet, ele pode pagar, você escolhe, ele compra, você indica os links, e a hora que chegarem esses organizadores, aí você vai lá e faz o projeto, tá? Não tem problema, dá certo do mesmo jeito, mas aí você vai requerer de você um estudo um pouquinho maior, né, do que você vai usar. E aí uma orientação para você, não escolha nada muito mirabolante não, sabe? Por exemplo, é armado que enfia os cabinhos da xícara, sei lá, às vezes você não mediu direito e não vai caber naquele armário. Escolha coisas mais básicas que você sabe que você pode usar em vários cômodos diferentes, tipo colmeia, você pode usar para todo mundo da casa. Você pode usar até na gaveta de guardanapo. Cesto organizador de um tamanho médio ali, bacana, que dê pra você compor com os espaços que tem na casa inteira, tá? Então, pra você que não tem essa facilidade de organizadores, começa pelos mais estratégicos e vai indicando para esse cliente. Agora, se você vê, por exemplo, nossa, Michele, ele tem um armário lá, vou organizar uma cozinha, tem um armário super alto e um monte de prato empilhado. Aí é bacana, um armadinho de prateleira, que você dividir os pratos, sabe? Mas isso requer estudo. Por isso eu oriento que você olhe o perfil de personal organizer para observar esses detalhes. Pega alguém que é uma referência para você na área e começa a estudar essas fotos, o que essa pessoa usou. Porque aí vai te dando mais base, mas pega a personal organizer boa, hein? Vai pegar qualquer uma meia boca aí, porque senão o que é pra te ajudar te atrapalha. Certo? 8º item: golpes, aproveitadores. O que era aqui mesmo, Ricardinho? Acabei meio que misturou, né? Eu misturei. O 8º item, ele é muito parecido, gente, com o 6, que é cuidado com as vendas, né? Porque eu queria falar pra vocês, essa questão de golpe, que até o Ricardo que alertou pra gente colocar aqui nessa live, é a questão desse pessoal que diz que faz a transferência e nunca entra, que vai pagar e nunca paga. E detalhe, viu? Detalhe. Eu recebo todo o contrato um dia antes de começar o projeto. Eu nunca recebo do cliente depois. Nunca. Então o sinal é daqui 3 dias, 48 horas, senão eu nem reservo data. E se o projeto já é para semana que vem, problema do cliente, ele tem que pagar o restante um dia antes do meu projeto. Porque se ele não pagar, a minha equipe nem aparece, tá? Então não sejam bobas do cliente só porque vocês precisam ganhar dinheiro. Não é assim. Eu sei da necessidade de cada um, né? Eu sei da importância da gente ter cliente, sei de tudo isso, gente. Mas não vá correr esse risco. Quem quer trabalhar de graça aí? Fica na sua casa, você não ganha nada, mas também não perde nada. Conta aquela que falou que faltou uma colmeia, a gente tinha conferido várias vezes. Ela fez uma foto, você pediu foto, né? Sempre pede foto. Sim. Aí fez uma foto superficial e deu pra perceber que tinha uma colmeia em cima da outra. Pois é. Por isso que deu uma menos na conta, né? Ela tinha escondido uma colmeia na foto. Ó, conforme a gente vai ficando mais macaco velho no mercado, né? Como diz meu pai, macaco velho, você vai começando a fazer umas coisas que você não queria, mas você faz. Por exemplo, comer invisível. Ricardo cuida muito da comer invisível, então ele tá calejado dessas coisas. Gente, nós temos um processo aqui muito rigoroso. Quem já comprou com a gente sabe disso,
né? E a gente confere pedido, bate com o que tá lá no sistema, bate com o que a cliente pediu, que bate com o que tem no cesto e depois no que vai para montagem da embalagem, a gente vai cruzando esse pedido o tempo todo. Desde a hora que saiu da produção, que passou pela nossa mão e que entrou no saquinho e que foi para a transportadora. Tudo isso é conferido religiosamente várias vezes. E uma cliente alegou o seguinte: olha, veio faltando, né? Olha lá, já pedia para fazer uma chamada de vídeo. Veio faltando uma colmeia. E aí o que eu disse para ela? Olha, você me manda uma foto, por favor? Porque eu tenho certeza que não foi faltando. E ó, eu nunca perco, de verdade, a gente pode falhar, com certeza a gente pode falhar. Mas eu nunca perco a minha segurança em dizer pro cliente o seguinte: me manda uma foto, por gentileza, porque a gente tem um processo muito rigoroso aqui e eu tenho certeza que não foi faltando. E ela mandou uma foto suprimida, gente, porque tinha uma escondidinha embaixo, né? Moral da história, falei pro Ricardo que quem perde não somos nós, né? É essa pessoa. Pagamos o frete e enviamos uma colmeia pra ela. Sabe qual é a sensação que a gente ficou? De tipo, ela arrumou a gaveta e tava faltando só uma. Vou jogar um golpe aí nesse pessoal. O que a gente passou a fazer depois desta pessoa na nossa vida? Filmar todos os projetos que a gente manda. Todos os pacotes, né, Rico? Tudo que a gente manda. Por quê? Quero ver agora alguém questionar se chegou coisa a menos lá. Aqui, ó, tem a prova, sabe? Eu falo que o mercado, ele vai calejando a gente. E clientes também vão calejando a gente, sabe? E aí a gente vai se armando para que a gente sempre consiga desempenhar melhor o nosso trabalho sem ser vítima dessas pessoas golpistas. Então, gente, se cerquem de tudo que vocês puderem, tá? E o 9º item que eu quero falar para vocês, que é uma situação muito delicada em relação às quebras e avarias na casa do cliente. Eu sempre falo para minha equipe: gente, façam devagar se for preciso, mas façam com cautela. Se vocês não sabem abrir algo, se vocês não conseguirem liberar um botão, um zíper, qualquer coisa, me chama. Deixa aí, não faz, não corram riscos, sabe? E aí, gente, como é que a gente lida, Michelle, quando quebra alguma coisa ou estraga alguma coisa na casa do cliente? Bom, esse cliente, ele pode alegar que é algo de valor sentimental. E aí, infelizmente, gente, como é que isso volta, sabe? Nunca aconteceu comigo, mas a gente tá à mercê de acontecer com qualquer uma de nós. Nunca me aconteceu. Pode ser que semana que vem vou lá numa cristaleira e isso vai acontecer, sabe? A gente se policia para que isso não aconteça. A gente trabalha com segurança. Mas como é que a gente lida com isso? Eu coloco no meu contrato uma cláusula de que em casos de quebras ou avarias, né, a gente faz o ressarcimento para o cliente, desde que não custe mais do que 30% do valor do contrato, tá? Então, por exemplo, a gente fechou ali um contrato de R$10.000 para organizar a casa inteira. Se ocorrer alguma avaria, alguma coisa, o máximo, o teto que eu tenho que reaver com esse cliente, R$3.000, sabe? Olhei pro Ricardo pra saber se minha conta tava certa. Por quê? Se não, imagina, dependendo do que acontece, nós vamos deixar lá a bolsa, a calça, vamos deixar tudo. Por que eu tô dizendo isso, gente? Obviamente, a gente trabalha para que isso não aconteça. Até deixei o item 10 por último, porque é muito importante, eu preciso alertar vocês. Mas, em caso de acontecer, precisamos de um respaldo também, tá? Porque acidentes, gente, acontece. Tá bom? Então, saiba aí como você vai agir quanto a isso e tomem cuidado, tá? Ó, eu já encontrei dinheiro de cliente, eu já encontrei joias caríssimas, porque no meu contrato tem o seguinte: se tem alguma coisa de muito valor, guarda num cofre, leva com você, tira da casa, não me responsabilizo. Mas, às vezes, o cliente nem sabe o que ele tem. Ou às vezes faz até por teste. Ou faz por teste, exatamente. Então, eu tenho acesso livre ao meu cliente. Se ele não está na casa, eu tenho WhatsApp. Eu já encontrei dinheiro bolada, tá? Em closet de cliente, bolada. Juntando aí, dá uma grana altíssima. Bobear maior do que ele pagou do projeto. Mandei foto. Cliente, ó, acabei de encontrar isso aqui, mas no momento, gente. Em tal lugar. Aonde você quer que eu deixe?
Aí ela falou, você pode guardar na sua bolsa? Assim que eu chegar, você me entrega? Eu falei, não, porque eu não entro com a minha bolsa dentro da sua casa. Gente, ou eu deixo no carro ou eu deixo lá na área de serviço do cliente. E a minha equipe também. A gente não entra com bolsa pessoal dentro da casa do cliente. Aí eu disse, aonde você quer que eu coloque no lugar aqui dentro da sua casa? Ah, Michele, então coloca num potinho assim, assim, assado. Fui lá e coloquei. Com joias, a mesma coisa, tá? E quando você observar que tem alguma coisa com avaria, tipo uma roupa de couro, uma calça linda, maravilhosa, manchada, uma bolsa manchada, manda a foto pro cliente, porque às vezes ele nem sabe, ele esqueceu, foi funcionário do lar que fez a arte lá de estragar e ele vai achar que é você, que é a sua equipe. Gente, manda foto imediatamente, relata, seja clara com tudo o que acontece, tá? Se não, fica aquela má impressão. Poxa vida, o cliente nem sabia que tinha uma bolsa caríssima lá de couro manchada. Ele não sabia. Funcionário do lar pode ser que tenha feito isso, nunca contou pra ele. E aí a gente vai lá e mexe em tudo, porque a gente tem acesso a tudo, né? Acaba encontrando isso, não fala nada. O que o cliente vai achar? Que foi a gente. Então presta atenção nisso também, tá? Porque a gente tem que se respaldar. É a nossa palavra contra a do cliente. O cliente sempre tem razão. Como é que você não vai se respaldar? Eu trago pra vocês esse assunto, né? Falei pro Ricardo, Ricardo, que tema você acha que eu devo levar pra live de segunda-feira, né? E ele falou, Mi, por que você não fala dos macetes da profissão? Por que você não fala dos perrengues que ninguém conta? E eu acho bacana trazer isso pra vocês, porque o Ricardo vê diariamente, né, Rico? Que cada situação tem uma surpresa. Então, se eu posso estar aqui ajudando vocês a alertar e a clarear isso, estarei aqui sempre fazendo isso, tá? E o 10º item, gente, que eu deixei aqui pra falar pra vocês é o seguinte: nunca, em hipótese alguma, vai ser um jargão meu esse, né? Façam uma cristaleira sozinhas, pelo amor de Deus! Não vai fazer cristaleira, buffet, que seja, tenha vidro, cristal, não faça sozinha. De verdade. Se você não tem assistente, pede para sua cliente, para que a funcionária dela te auxilie nesse momento. Olá, Sônia, algo aconteceu parecido com uma Chanel com avaria. Conta aqui, Sônia, o que aconteceu? Como que essa cliente reagiu? Aí, gente, amor, um pouquinho aí. Tava criançada passando, né? Quem já fez cristaleira? Eu amo fazer louceiro. Só que imagina a situação. A gente bota tudo na mesa para fazer o layout desse armário e muito provavelmente, tem coisa lá em cima. Como que você vai subir com segurança na escada e colocando esses cristais? É um risco, gente, desnecessário. Pode ser que dê certo. Se você já fez 5, 10 vezes desse mesmo jeito, tá dando certo, beleza. Mas é um risco. Porque a gente precisa estar lá no degrau da escada, no último degrau, para daí alguém pegar pra gente aquele cristalzinho fininho, aquela tacinha, e passar pra gente colocar no lugar, sabe? Lógico, gente, se for na altura do teu olho, na altura da tua mão, beleza. Sossegada, vai tranquilo. Lá no alto, que requer subir na escada muito, muito alto, você vai trabalhar com vidro, com louça, né? Com cristal, peçam ajuda, não façam sozinha. Imagina, sei lá, tá tirando tudo, né? Aí você vai descendo a escada com aquele monte de coisa na mão. Não tem sentido e não tem necessidade se arriscar dessa maneira. Presta atenção, tá bom? Quem aqui já fez ou nunca fez, eu não tinha parado pra pensar nisso. Sônia disse que a funcionária foi limpar e passou o produto abrasivo. Ai, Sônia, você imagina? E vamos pensar que uma bolsa dessa custa, gente, dependendo do tamanho, 18, 25 mil reais. Você imagina? E certa foi você, viu, Sônia? De alertar a cliente, de deixar claro que não foram vocês. Perfeito. E vai acontecer, viu, gente? Uma hora ou outra, isso vai acontecer com todo mundo. Ó lá, como a bolsa não é usada com frequência, ela ficou quieta. Tá vendo? E é isso mesmo. Tem muita coisa nas casas, né, que nunca são usadas com frequência e que a gente, quando vai organizar, a gente acaba tendo acesso.
E é na hora que a gente tem acesso, que a gente tem um olho clínico, né, para todas essas coisas, que encontra isso. Eu já encontrei, gente, já encontrei muita coisa. Já encontrei cristais quebrados, trincados, na verdade. Eu já encontrei panela quebrada, sabe dessas panelas elétricas? Eu já encontrei roupa queimada com ferro. Aí você vai percebendo que são aquelas pecinhas, vão ficando lá atrás, escondidinhas, sabe? Eu já encontrei muita coisa e tudo isso eu vou orientando a cliente. Eu vou dizendo pra ela tudo que tá acontecendo na casa dela. E infelizmente, muitas vezes, isso expõe a funcionária do lar, né? Mas é o nosso papel, não tem jeito. Não pode deixar passar batido isso não, tá bom? Me contem aí, muitas ciladas? Rossani, acredito que seja isso. Tenho 63 anos. Não vou conseguir trabalhar fora, mas a minha casa eu gostaria de aprender para organizá-la. Fica tranquila, você pode aprender a ser personal organizer da sua casa. Não tem nada de errado nisso. Quando eu abrir a turma do curso, fica de olho, março. E aí você entra para ser minha aluna, tá bom? E aí é muito bacana porque você consegue aprender todas as técnicas e mesmo que você não consiga trabalhar fora, você pode dar consultoria para outras pessoas, você pode ganhar dinheiro com isso. E lá eu ensino como é que vocês, além de aprenderem as técnicas, ganham dinheiro sendo personal organizer. E olha, não ganha pouco não, viu? Porque eu desafio minhas alunas a ganhar 4 dígitos em um único projeto, de R$1.000 a R$9.999, combinado? Então eu quero que você seja a minha próxima aluna, que eu quero te desafiar a desbravar esse mercado e faturar alto como personal organizer. Kézia, meu amor, um beijo, minhas alunas maravilhosas aqui. Certo, Ricardinho? Obrigada, meninas. Beijo grande.